Hoje vamos falar um pouco sobre Karl Marx. Sou o professor José da Costa, o canal é História em um Instante. Veja bem, eu já tenho um vídeo aqui sobre Karl Marx, vou deixar na tela final, mas falar de Karl Marx é sempre bom e é sempre produtivo. Você pode falar 10, 15 vídeos sobre Karl Marx e terá sempre assunto. Quem foi Karl Marx? Um filósofo, pensador, sociólogo alemão, nasceu em 1818, faleceu em 1883. Casou-se com a Jenny, teve 7 filhos, dos quais, se eu não me engano, 4 faleceram ainda muito cedo. Um no parto, os outros 2 com cerca de 1 ano e outro com 8 anos de idade, mais ou menos. E o Karl Marx depois conheceu Engels e os dois produziram aí a questão do socialismo científico. Antes do Karl Marx, havia o que chamamos de socialismo utópico. Professor, explique o que foi o socialismo utópico. Eu não vou explicar porque já está explicado, vou deixar na tela final. Socialismo utópico para você assistir. Falar de Karl Marx, muitas vezes tem muita má interpretação, muita mentira, muita parte de muitos. Confundem Karl Marx com o stalinismo que houve na União Soviética. Alguns já dizem que se Karl Marx vivesse na União Soviética, na época de Stalin, ele seria morto. Então, com certeza isso aconteceria. Fica aí a dica de um livro, A Origem do Totalitarismo, da Hannah Arendt, em que ela explica o fenômeno do totalitarismo, extrema-direita, Alemanha nazista e Itália fascista, e o stalinismo na União Soviética, que o que houve ali foi um totalitarismo. Então, Karl Marx, ele fez uma interpretação da história, um método de interpretação da história, de modo que para ele os povos, as sociedades, a história, o ser humano tem, digamos assim, ele é o sujeito, digamos assim, da história. E a história das nações, dos povos, da sociedade é determinada pela modo de produção material desta sociedade, os bens materiais desta sociedade. E nesta produção material, nós temos aí relações de produções injustas. Daí ele dizer que o motor da história é a luta de classes. Patrícios, plebeus, senhores, servos, escravos, né? Burguesia, proletariado. Então, eis aí o motor da história, a luta de classe. Aí ele propôs, fez uma análise do capitalismo. Aliás, Karl Marx fala mais do capitalismo que do socialismo, lembre disso. Ele faz aí, daí o livro O Capital. Fez uma análise do capitalismo e propôs uma ação coletiva dos trabalhadores a fim de que tomassem os meios de produção a fim de implantar o socialismo e posteriormente o comunismo, que seria um novo arranjo social onde não houvesse exploradores nem explorados, e desde aí o materialismo histórico do Karl Marx. Também propôs a questão da mais-valia ou do mais-valor, que é a essência invisível do capitalismo, como ele dizia, que é o lucro, é a base do capitalismo, é a mola mestre do capitalismo, digamos assim, a mais-valia, o mais-valor, é o trabalho suplementar. O operário trabalha 10 horas e recebe como se tivesse trabalhado 5. É a mais-valia, é o mais-valor. O fetiche da mercadoria, outro conceito do Karl Marx, em que a mercadoria ele enfeitiça. Mas não é só isso. Você vai e anda por uma loja e observa, por exemplo, estes óculos. E estes óculos é muito lindo, muito bonito, me enfeitiçou e eu comprei. Só que por trás disso aí, desses óculos belo e bonito que eu comprei, de uma caneta, de uma camisa, tem todo um trabalho de um operário, de um trabalhador, de exploração em que eu não vejo. Para mim ele fica fantasmagórico ali. É o fetiche da mercadoria. A mercadoria ele enfeitiça e você também não vê todo um trabalho, até aquela mercadoria chegar ali, teve todo um trabalho por trás em que nós ignoramos. Fetiche da mercadoria, alienação, o trabalhador produz um carro, uma TV, etc. Produz, mas não usufrui
daquilo ali. São conceitos aí do Karl Marx, o próprio materialismo histórico, né? Como eu expliquei aí no começo. A história dos povos, das sociedades é explicada, determinada pela produção material desta sociedade. As relações de produção estão ali e sempre há dominadores e dominado. Eis aí o materialismo histórico do Karl Marx. Eis aqui uma frase do Karl Marx. Os filósofos somente interpretam o mundo de maneiras diversas. A questão é mudá-lo. E a história do homem é a história da luta de classes. Homem livre, escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, opressor e oprimido estiveram em constante oposição uns aos outros. Karl Marx, grande filósofo e pensador do século XIX. É impossível entender a filosofia, a história da filosofia, principalmente do século XIX, XX, o capitalismo, o socialismo, etc. e tal, sem entender Karl Marx, seu pensamento. Obviamente tem muita mentira sobre o Karl Marx, muita baboseira, muita besteira, muita má interpretação. Mas Karl Marx é Karl Marx e deve ser estudado, deve ser analisado, deve ser pensado e repensado o Karl Marx de um modo histórico, científico, sem querer, obviamente, como diz o filósofo Giovanni Reale, não devemos nem endeusá-lo, mas também não devemos odiá-lo. Devemos sim parar para estudar e entender a sua proposta, o contexto lá do século XIX e aí também todo o capitalismo e toda a denúncia que ele fez do sistema de exploração do capitalismo, que é mais do que evidente, e estamos no século XXI, evidentemente, e o que ele falou tem lá todo um contexto do século XIX, muita coisa obviamente deve ser adaptada, porque estamos aí para o século XXI, e estamos aí no capitalismo financeiro atual, e muito do que o Karl Marx falou deve ser obviamente adaptado ao capitalismo atual. Se você gostou desse vídeo, compartilhe o vídeo, faça um comentário, se inscreva e ajude o canal a crescer. Até o próximo vídeo.